Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal 256, professor Antônio Luiz, afinando a língua, né? Vamos afinar nossa língua, português, é claro. Então assim, nós estamos aqui iniciando hoje, nesse momento, aulazinha de gramática, quinto ano, adjetivo e locução adjetiva. Vamos começar? Então é isso aí. Começando aqui, pessoal, abordando sobre o que é o adjetivo e locução adjetiva. A princípio, né? Adjetivo e locução adjetiva são as mesmas coisas. Não é bicho de sete cabeças, não precisa você ficar nervosinho não, tá? Porque é muito simples. Então, a gente pede aí a atenção da turminha do quinto ano, da Escola Jabas Passarinho. Estamos aqui transmitindo aqui via YouTube, né? E antes de iniciar, a gente quer que vocês acessem o nosso canal 256, tá? Lá no YouTube, tá bom? Língua Afiada, você vai lá e você vai clicar no sininho, se inscrever aqui para ajudar a gente aqui no nosso canal. Então é o seguinte, vamos abordar aqui adjetivo. Primeiramente, a gente desde o princípio, desde lá do quarto ano, você já vem falando sobre o que é adjetivo, né? Bom, para simplificar as coisas, né? Eu diria que o adjetivo e locução adjetiva são as mesmas coisas, como eu já falei. Então vamos colocar aqui a definiçãozinha. Definição de adjetivo, né? Vamos lá. Vamos colocar uma definição para adjetivo, ok? Vou só dar uma apagadinha aqui. Eu tenho mania de escrever maiúscula com minúscula, tá certo? É uma mania minha, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui uma definição para adjetivo. Adjetivo é o mesmo, pessoal, que é o mesmo que característica. É uma palavra, né? Uma palavra que caracteriza, né? Caracteriza, vou colocar bem simples, né? Que caracteriza o substantivo, né? Substantivo. Ok? Pronto. Não precisa fazer assim, tipo aquela definição muito extensa. É importante que o aluno saiba que ela é uma característica, ou seja, se ela caracteriza, ela é uma característica. Vamos colocar um exemplo aqui, tá? Um exemplo bem típico, né? Vamos colocar aqui vamos colocar aqui vamos falar um pouquinho de tecnologia, né? A internet é excepcional. Olha aí, legal, né? Vamos ler de novo. A internet é excepcional. Veja aqui, vamos declinar toda essa frase, ou seja, vamos esmiuçar, né? Vamos fuçar essa frase aqui, né? Aqui eu tenho um artigo, né? Um artigo definido. Aqui eu tenho substantivo, substantivo. E aqui eu vou ter um verbo. E aqui eu vou ter o que, gente? Uma qualidade. Eu vou ter o que, gente? Uma qualidade. Eu vou ter Se eu tenho uma qualidade, eu vou ter a mesma que característica, né? Então, se é uma característica, é um adjetivo. Pronto, adjetivo. Bom, agora perceba o que é interessante nessa frase, né? O que é excepcional? Internet. Então, o que eu disse aqui? Que o adjetivo é uma palavra que caracteriza o que, gente? O substantivo. Então, qual o substantivo? Internet. Eu estou dizendo que a internet é o que, pessoal? Excepcional, né? Daí, eu posso dizer que
excepcional está fazendo um papel aqui nessa frase de caracterizar a internet. Por isso é que, no mundo em que vivemos hoje, o adjetivo ele exerce um papel fundamental na nossa linguagem, né? Vamos supor o seguinte, eu estou vendo aqui um monte de utensílio aqui na minha frente, estou vendo o computador, estou vendo uma impressora da Epson, né? Eu estou vendo livros, eu estou levando aqui um mop, ó, um mop da gente, né? Varrer chão, deixar bem bacaninha, né? Limpinho. Bom, você vai comprar um utensílio como esse, gente, olha que legal. Vai comprar um utensílio como esse numa loja, né? O que é que o vendedor vai fazer para vender isso aqui? Ele vai dizer nada? Não, isso é um mop. Não, ele vai dizer que ele é muito prático. Olha só, prático, facilita a vida da dona de casa, não é isso? Ele é bonito, ele é flexível, olha que legal, flexível. Então, tudo isso que eu estou falando sobre, eu estou caracterizando esse substantivo, mop, né? Então, assim, tudo que existe no mundo precisa de caracterização, não é verdade? No livrinho de vocês, precisamente, nas aulas anteriores, que eu não me lembro aqui, gente, que eu não lembro aqui qual foi o dia, né? Só tem que olhar lá no diário. A gente leu uma historinha, aliás, um texto informativo sobre quem é, menino? O elefante. Vimos aqui um monte de curiosidade sobre ele, que ele tem medo de abelha e tal, que ele deixa eu ver aqui, eles são carinhosos uns com os outros, eles têm sentimento com os outros, eles têm medo de abelha. Então aqui eles são enormes. Então aqui tem um monte de caracterização neste texto. Veja que para você escrever, você precisa de ter noção sobre esse carinha aqui, o adjetivo. Gente, outra coisa interessante, locução adjetiva. Professor, eu não sei o que é locução adjetiva, isso é um bicho de sete cabeças. Professor, locução adjetiva é o mesmo que adjetivo, porque tem o mesmo valor. Quer ver um exemplo aqui? Quer ver um exemplo? Vamos colocar logo aqui a definição de locução adjetiva. Vou apagar aqui para ficar bem bacana, tá bom? Vou ficar bem bacana para vocês ficarem tranquilão. Seguinte, ó, vou colocar locução adjetiva. Definição, tá? Locução adjetiva. Definição dela, hein? Que é locução adjetiva, né? Primeiro ela funciona, pessoal, como eu falei, ela funciona como adjetivo. Na realidade, um adjetivo. Só que a diferença é o quê? Que é uma expressão, ela é uma expressão, tá? Coloque isso na sua cabeça. Formada por a junção, né? Junção, quando eu falo junção, é o juntamento de uma preposição, que são palavras que servem para ligar, né, uma oração com a outra, mais um substantivo. Pronto. Então, professor, mas aí eu não entendi isso aqui não entendi, eu não sei nem o que é preposição. Gente, vamos colocar isso na prática, tá? Vamos colocar isso na prática. Exemplo aqui. Exemplo. Dia de chuva. Pronto, hoje amanheceu o dia de chuva, tá? Veja aqui, ó. Eu tenho um dia, que é um substantivo. Eu tenho
de, que é uma preposição, tá? Abreviado. E chuva, que é o que, pessoal? Um substantivo. O que eu falei? O que é uma locução adjetiva? É uma expressão formada por uma junção de uma preposição mais um substantivo. Então, professor, então eu já tenho aqui uma preposição mais um substantivo. Pronto, eu tenho a locução, isso tudo aqui é chamado de locução, né? Locução adjetiva. Por que é uma locução adjetiva? Porque é uma expressão, pessoal, que funciona, tem o mesmo valor do adjetivo. Quer ver como eu vou transformar isso aqui em um adjetivo? Essa expressão toda. Eu posso dizer dia de chuva, ou, se eu preferir, eu posso dizer dia chuvoso. Não é verdade? Dia chuvoso. Pronto, chuvoso não é um adjetivo? É um adjetivo, porque é uma qualidade daquilo, é uma característica daquele dia que é chuvoso. Deu para entender o que é uma locução adjetiva e o que é um adjetivo? Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. É simples como você olhar para a lua e ver o brilho dela lindo. Então é o seguinte. Deu para compreender todo esse processo. Aqui deu para explicar o que é adjetivo, qual é o papel dos adjetivos e também das locuções adjetivos. Beleza? No livro de vocês tem tudo aí. Tem uma atividade para trabalhar um pouco sobre isso aí. Eu passei também 3 questões para vocês revisar, né? Todo esse conteúdo aqui para a gente passar para um novo conteúdo. Ok? Bom, além de locução, da locução, adjetivo e o adjetivo, nós também vamos ver agora o grau das palavras, o grau do substantivo, né? Pronto. O substantivo, que você sabe, o substantivo tem também seu grau das palavras. Eu vou colocar aqui, palavras. Como nós sabemos, as palavras ela tem, pessoal, 2 graus. Muitas pessoas dizem que são 3 graus, mas eu particularmente eu só vejo 2 graus, que é o grau aumentativo, né? Você já está dizendo que aumentativo, já está dizendo que aumenta de tamanho, né? A gente pensa no tamanho. E o grau diminutivo, certo? Diminutivo. Agora perceba o seguinte, quando se está falando de grau do substantivo, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas palavras, por exemplo, são formadas pelo acréscimo do sufixo ão, né? Como é no caso da palavra gato, né? Gato, né? Gatão, né? Eu apenas coloco o ão aqui, né? Depois do radical. Mas isso não são todos os substantivos que são formados nessa estrutura, né? Como, por exemplo, da palavra boca, né? Boca é o seu grau normal. Eu vou passar para o aumentativo, por exemplo. A gente coloca, muitas vezes, erroneamente, o grau de boca, bocão, né? Errado. Qual seria o certo, segundo o ponto de vista gramatical? O aumentativo de boca não é bocão. O aumentativo de boca seria bocarra, né? Bocarra. Pronto, bocarra é uma boca grande, enorme, né? Barco, de barco. Qual é o aumentativo de barco? Professor, barcão. Errado. Barcão, ó. Barcão, errado, certo? Errado. Qual o aumentativo de barco? Barcaço.
barcaço. Beleza? Certo. Esse seria o aumentativo correto de barco, né? Então, e tem uma infinidade de outros aumentativos que a gente tem que fazer uma consulta, né? Uma pequena consulta. Tem algum dicionário de língua portuguesa que tem lá no finalzinho, tem algumas páginas que tem alguns tipos de aumentativos, né? Dos mais difíceis, né? Agora, é claro que existe, por exemplo, também diminutivos que muitas vezes pode causar confusão. Por um caso da palavra rua, né? O pessoal coloca ruazinha, né? Como é que a gente chama uma ruazinha pequena, né? Uma rua pequena. Como que a gente chama? Ruazinha? Não, também está errado. O certo seria o quê? Ruela. Ruela. Você fala, eu moro numa ruela, quer dizer que você mora numa rua pequena, não é verdade? Outro exemplo aqui da palavra mala. Mala. Qual é o diminutivo de mala? Ah, malinha. É só colocar o inha. Não. Pessoal, preste atenção, porque isso aqui pode ser sinônimo de uma derrota para você numa prova de concurso, numa prova qualquer que seja uma seleção. Então, mala. Qual é o diminutivo de mala? Maleta. Maleta, né? Maleta. Pronto, é uma malinha pequena, tá certo? Então tem muitas coisas que você tem, muitos diminutivos e aumentativos que você tem que ter cautela, tem que ter, digamos, discernimento para que você possa poder fazer todo esse processo. Então, eu admito para vocês que é um dos conteúdos que causam muita confusão na cabeça do aluno, são essas questões do aumentativo e diminutivo, tá certo? Ok? Então é isso, essa aula de português a gente finaliza aqui, tá bom? E espero que vocês possam aprender. São 3 questões que eu passei desse conteúdo, tá certo? Tá lá no grupo do quinto ano, para vocês fazerem. São 3 questões que eu até tirei a foto do quadro. Beleza? Esperamos você na próxima.